vocês essa palavra. Ok? Então beleza, né? Salmo de número 42, que diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Segura aí. A gente vai trabalhar em cima desse salmo, mas antes que a gente entre nesse salmo, eu tenho algumas informações para poder dividir com vocês, sabe? E nada como a história dos homens de fé, das mulheres de fé na palavra do Senhor, para poder colocar no nosso coração uma convicção de que existiram homens e mulheres importantes na jornada, que sofreram, que choraram, que tiveram seus momentos de aflição. Alguns tentaram a morte. Muitos homens e mulheres de Deus que estão registrados na palavra passaram por situações parecidas com a que você e eu passamos diariamente. E muitas das vezes nós nos cobramos uma perfeição que não haverá. Muitas das vezes nós exigimos de nós mesmos um nível de acerto tão grande que esse tipo de cobrança nos maltrata, nos arrebenta de tal forma que às vezes é irreversível depois. E aí, quando eu me deparo com esses salmos, eu consigo ver que a história de pessoas parecidas com a nossa são de altos e baixos, momentos difíceis, mas em todas as vezes que as pessoas tentaram, pensaram em parar, pensaram em desistir, a maioria delas sempre teve o Senhor como Salvador, reconhecendo o Senhor como alguém absoluto em suas vidas. Então, antes da gente poder falar desse Salmo de número 42, que fala, que tem como autor os filhos de Corá, ou Coré, e esse Corá foi um dos homens que lideraram uma rebelião que foi feita lá no deserto, lá quando o povo saiu, estava perto do Sinai, em que o Senhor estava prestes a dar uma direção para o povo seguir, liderado por Moisés. Algumas pessoas se levantaram, se rebelaram, e uma dessas pessoas foi um homem chamado Corá. E aí a gente pode se perguntar, como que um rebelião, como alguém tão ruim, que tentou atrapalhar os planos de Deus, os planos do pós-libertação, ainda tem alguém na sua linhagem compondo salmos. Às vezes a gente olha a palavra de Deus e como que ela é sublime, como que ela é tão delicada e tão perfeita, como que ela se encaixa em tudo na nossa vida. Às vezes a gente acha que não são qualquer um. Como que fulano que tal entrou na Bíblia? Como é que a história de fulano está presente aqui? Com esses erros, com esses tropeções, como que essas pessoas conseguiram entrar na história bíblica e serem conservados anos e anos com essas falhas, com esses erros? Eram seres humanos como você e eu, falhos, que choravam, que se alegravam, que passavam por situações difíceis, mas o importante é que sempre eles estavam prontos para reconhecer o Senhor como seu Senhor absoluto, como seu Deus, como seu ajudador. Então a gente inicia os salmos falando da história de Corá, um homem que liderou uma rebelião. A palavra de Deus fala que a terra se abriu e engoliu muita gente.
E uma daquelas pessoas que foi engolida pela terra foi Corá. Mas diferente da postura do seu pai, de Corá, os seus filhos fizeram diferente. E aí eu quero dividir com vocês Números 26. Em Números 26, versículo 10 diz assim, ó: quando a terra abriu a boca e o estragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência, mas os filhos de Corá não morreram. Então os filhos de Corá estavam talvez ali próximo, porque o povo estava no momento pós-libertação. Talvez os familiares de Corá poderiam segui-lo, ou então eram pessoas que, mesmo observando um comportamento desse, eles entendiam que deveriam agir diferente com Deus. Não é porque um pai falha que os filhos têm que pagar por isso. Então a gente consegue ver que a terra engoliu 250 homens. Corá estava ali liderando aquele povo rebelde, porém os seus filhos não foram engolidos. E essa questão dos filhos não serem engolidos abriu um caminho poderoso na jornada desses familiares de Corá, porque dali em diante eles começaram a seguir. E a gente vai ter um pouquinho de acesso quanto à importância que eles estiveram durante a jornada bíblica, principalmente na época dos reis. Eles poderiam seguir o caminho dos seus pais. Talvez aquela postura de Corá em meio àquela situação já era algo praticado por aquele homem e, consequentemente, os seus filhos observavam isso, sabe? Mas quando a gente serve a Deus, quando a gente tem Deus no nosso coração, mesmo havendo pessoas de referência errando ao nosso redor, a gente precisa entender que Deus está acima de tudo, está acima até das pessoas que nós amamos e dos erros que elas cometem. Seguir o erro de uma referência não vai ser algo que vai nos proteger amanhã. Você pode ter pessoas de referência, você pode ter pessoas que você respeita muito, mas se elas vierem a falhar, e elas vão falhar, o nosso coração precisa estar no Senhor, porque um dos maiores erros que nós cometemos é quando nós criamos expectativa no homem. O homem é falho, o homem erra todos os dias, mas o Senhor não erra. Então Corá errou, teve a punição, mas diz na palavra que os seus filhos não morreram. E ali o povo começou a seguir. Deus começou a falar, dar as orientações a Moisés, e Moisés seguiu. E você já conhece a história. Depois de Moisés morreu, Josué seguiu a jornada liderando o povo. E depois passou os juízes, e depois veio os reis, sabe? E algo foi começando a ser agregado na vida daqueles jovens, que depois foram se tornando adultos, talvez constituindo família. A vida foi seguindo, e eles foram ganhando posição importante na jornada. Mas eu acredito que quando eu estava lendo o Salmo, eu acredito que mesmo eles tendo uma jornada de muito sucesso, de muito reconhecimento, no fundo, em algum momento, vinham as lembranças daquela terrível cena, daquela terra se abrindo e o seu pai sendo consumido. Mas independente do que aconteça com as pessoas que são referência, nós precisamos conservar dentro do nosso coração aquilo que é certo, aquilo que é correto. E eu vejo que mesmo havendo erro na vida de Corá, os seus filhos não seguiram a mesma coisa.
E aí a gente avança um pouquinho. Eu vou dividir com vocês algumas passagens que os filhos de Corá, eles foram capacitados durante a jornada. É claro que naquela época seguia muito a linhagem de cada tribo. E eles eram da tribo de Levi, que ministrava o louvor, que trabalhava no templo. Levitas, trabalhadores, porteiros, ministros. E em 1 Crônicas, você que está com a sua Bíblia aí, abre lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas 6:37. A jornada seguiu. Nós falamos até na quinta-feira sobre o povo que uma vez por ano se deslocava para poder adorar o Senhor em Jerusalém. E ali eu falei sobre Davi, né? Usei como exemplo Davi falando aquele salmo, contando aquele salmo durante a procissão, a peregrinação. Davi reconhecendo como ele era e como ele se tornou e como ele precisava mudar de postura, e aquilo tudo em forma de canção. E o rei Davi, que era só um jovem, foi crescendo. Deus colocou o império em sua mão, em suas mãos. E aqui no capítulo 6 de 1 Crônicas, no versículo 31, fala assim, depois a gente pula para o 37. São estes os que Davi constituiu para dirigir o culto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Então a arca foi recuperada. Davi começou a organizar as coisas. E aí, depois que as coisas começaram a se organizar, a sossegar, ele começa a levantar uma equipe para poder ministrar diante do povo, sabe? E aqui eu já começo a ver a importância desses homens que tinham tudo para dar errado. Talvez eles tinham tudo para poder ter consequências horríveis em suas vidas, pelo que assistiram e talvez até pelo que cresceram aprendendo. Porque eu vejo que aquela explosão que Corá teve naquele momento e se rebelou e começou a colocar no coração daquelas pessoas algo diferente, sabe? Aquilo não aconteceu na hora, aquilo não fluiu na hora, talvez aquilo já era característica daquele homem. Aquele homem já tinha as características talvez de não aceitar qualquer coisa, de não ser liderado, de não aceitar imposição de alguém, de não concordar com certas ordens, sabe? E aquilo que aconteceu naquele momento, talvez aqueles meninos, aqueles filhos, a palavra relata que eram 3, cresciam assistindo aquilo, cresceram vendo aquele homem agir daquela forma. E talvez eles poderiam dar continuidade àquela postura de Corá, mas eles fizeram diferente. Sabe por quê? Porque não existe coincidência, foi sem querer. Deus sabe exatamente quem eram os 250 homens que deveriam ser consumidos pela terra. Não é porque os filhos de Corá foram no cantinho lá fazer uma necessidade, não é porque os filhos de Corá estavam dormindo, cochilando numa pedra. Não, Deus sabe exatamente quem deveria ser consumido por aquela terra. E Deus poupou os filhos de Corá, porque Deus viu que no coração daqueles jovens tinha algo diferente. Mesmo o pai se comportando daquela forma, e mesmo eles tendo tudo para poder crescer igual ao seu pai, eles faziam diferente, eles agiam diferente, e o Senhor os poupou, porque além de os poupar, tinha planos para realizar na vida deles. Aleluia! E eu consigo entender que tudo está no controle do Senhor, sim, e o que Ele planejou para a tua vida, Ele vai concluir, eu creio nisso. Mas situações acontecerão no meio do caminho, pessoas surgirão na nossa jornada, pessoas tentarão nos levar
há caminhos fáceis. Pessoas tentarão nos levar a fazer coisas que parecem ser boas, mas como dizem Provérbios, mas o final é morte. Aqueles jovens tinham tudo para poder seguir ao seu pai e não fizeram, foram poupados. E quando chega o momento em que o rei Davi começa a preparar uma equipe para ministrar o louvor diante da tenda da adoração, quem estava lá? Quem estava lá? Versículo 37 vem falando, do 33 para baixo vem falando o nome das pessoas que foram selecionadas, e quando chega no 37 ele fala: filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré. Dos 3 filhos de Coré que relata lá em Êxodo, 2 estavam aqui, separados por Davi para ministrar culto e louvor diante da congregação. Homens importantes, homens que começaram a se tornar importantes porque escolheram agir corretamente, porque escolheram não seguir o caminho dos pecadores, porque escolheu não se assentar na roda dos escarnecedores, aleluia, mas antes procurou ter prazer na presença do Senhor dia e noite, meditando em sua palavra. Aleluia! Toda escolha que você e eu fazemos terá resultado, mas nada melhor do que você e eu podermos ter uma escolha influenciado pelo Espírito Santo e ajudado por pessoas mais cascudas, pessoas experimentadas na vida, que tem muito para poder agregar, que tem alguns atalhos para poder nos dar, porque antes erraram. Então eu vejo que aquilo que Deus tinha planejado para aqueles jovens que viveram um luto terrível, viram, não foi uma cena normal. De repente o pai morreu de infarto, o pai morreu de um momento complicado, velhice. Não, eles viram o seu pai sendo tragado pela terra. Dorme com isso, dorme com essa cena, dorme com essa imagem. E muitas das vezes não, o problema nem sempre são as pessoas que nós deixamos entrar na nossa vida, mas às vezes é como está a nossa mente, como está o nosso coração para continuar na jornada depois de uma perda, depois de uma dificuldade enfrentada. Quem está de fora sempre vai falar: ei, está na hora de poder passar o seu luto, ei, está na hora de poder sacudir a poeira, dar a volta por cima e continuar. Só que as pessoas não sabem o que vai no nosso coração, as pessoas não sabem o que vai na nossa mente. Nem sempre é fácil se recuperar de situações que passamos. Então, enquanto eu lia o Salmo e vi os altos e baixos dos filhos de Corá conversando com Deus e falando da vida, a minha mente viajou. Vocês sabem que eu viajo na maionese mesmo. A minha mente viajou e eu fui lá e comecei a tentar imaginar como deve ter sido para aqueles jovens que tinha tudo para dar errado, e Deus mudou a história deles, aleluia. Então eles chegam aqui em Crônicas e são separados para poder ministrar o louvor na casa, na tenda, e liderar o culto. Se você ainda está lamentando certas situações que aconteceram no passado, eu quero dizer para você que o Senhor está aqui falando para você hoje que Ele está pronto para poder te restaurar e cumprir aquilo que Ele começou na tua vida. Talvez você está adiando fazer algo na casa do Senhor, se apresentar para algo na sua vida, porque você ainda está com a ponte que te liga ao passado de pé. Então Deus está falando para você nessa noite: ei, quebra essa ponte, vamos seguir em frente, porque eu tenho algo grande para fazer na tua vida e através da tua vida. Mas enquanto você ficar olhando para trás, enquanto você ficar se menosprezando, achando que não tem condição de viver algo grande pela perda que teve, pelo momento difícil que passou, enquanto você ficar travado, enquanto você ficar estacionado, eu não posso te levar além. Aonde eu quero te levar? Além. E com certeza, se aquela linhagem foi crescendo, depois do rei Davi
e Salomão. E aí tem lá em 2 Crônicas, fala que Salomão, assim que Salomão acabou de orar, o fogo desceu no altar, o templo ficou cheio da glória, o sacerdote teve que sair se arrastando, porque ninguém conseguia ficar dentro do templo, já o templo físico. Aqui Davi era na tenda, Salomão assumiu, construiu o templo, ele tinha uma equipe também de adoração, e com certeza eles foram seguindo, passando de reinado em reinado. Mais um pouquinho à frente, 1 Crônicas 9. Aqui fala sobre a equipe de porteiros, aqueles que recepcionavam, aqueles que ajudavam. E no capítulo 9 de 1 Crônicas, versículo 17, fala assim, os porteiros, Salum, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles, estavam até agora de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi: Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coroetitas. Ou seja, eles ali eram levitas, mas além de cultuar, de prestar o culto, de liderar o povo na adoração, ainda eram porteiros, ainda eram homens que recebiam, que estavam de frente. Lembra daquela história que a arca foi retomada dos filisteus, e aí Uzá e Abiú tentou segurar a arca que caiu da carroça de boi, Uzá morreu, aquele acontecido todo, aí a carroça vai para cá, a arca vai para a casa de Obed-Edom. Obed-Edom também era porteiro, e a palavra fala que durante 3 meses a arca ficou lá e ele prosperou. Não tem essa de você ser grande, mas a bênção de Deus para o pastor deve ser maior. Não, mas a bênção do Senhor para o governante deve ser maior. Não, eram só levitas, eram porteiros e prosperavam com a presença do Senhor. Eram convocados para a parte importante da adoração naquele momento. Aleluia! É isso que você tem que enxergar, que Deus é contigo, e os planos que Ele tem para a tua vida, Ele vai cumprir. Não se menospreze, não ache que você tem que chegar num grau muito absurdo de conhecimento para Deus começar a fazer uma grande obra na tua vida. Ei, Ele quer fazer essa obra acontecer hoje. Ele quer tirar você da onde você estiver e fazer algo grande na tua vida e falar que Ele é contigo. Então eles louvavam, eles ficavam na porta, eles serviam no templo. Em 2 Crônicas 20, 18, dá uma avançadinha aí, 2 Crônicas 20, 18. A gente nem entrou no salmo ainda, hein? Só estou contando a história dos filhos de Corá. 2 Crônicas 20, 18. Essa história aqui você já conhece. É quando o Senhor dá uma grande vitória ao rei Josafá. E quem tem participação direta nessa vitória? Os levitas, o povo da adoração, aqueles que ministravam diante do povo, diante do Senhor. Pastor, mas eu não sou ministro de louvor, nem canto no átrio santo e tal. Quem disse isso? Você hoje é sacerdócio real, Pedro fala lá em sua carta. Você é um pacote completo de adoração a Deus. Aleluia! E tudo aquilo que Ele tem para poder fazer na tua vida, Ele vai fazer. Então não se menospreze porque você acha que você não pode, porque você não é isso e você não é aquilo outro. Mas eu estou falando da importância de pessoas que tinham tudo para dar errado,
que tinha tudo para desistir, que tinha tudo para poder se afogar em depressão, que tinha tudo para poder desistir, mas foram guiados pelo Senhor para algo grande. Ó, versículo 18 do capítulo 20, segundo Crônicas. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Vai ligando aí. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Aleluia! Aleluia! O exército nem precisou levantar uma espada sequer, porque os levitas foram na frente, adorando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Essa era a canção: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a palavra fala que conforme eles louvavam, aquele exército começou a bater cabeça um com o outro, e eles mesmos se mataram. Eles mesmos se mataram. E o exército mesmo que estava preparado para a guerra sequer levantou uma espada. E quem é que estava na frente conduzindo o povo à adoração? Os filhos de Corá. Os planos de Deus não podem morrer. Como diz a canção, são eles que estão no teu coração. Aleluia! Aleluia! Eu só estou te dando uma pincelada de quem eram esses que comporam o Salmo 42. E a gente vai lá para o Salmo 42. E aí eu fico deslumbrante com tudo aquilo que Deus fez na vida desses homens, que foi passando de reinado e que foram colecionando vitórias, sabe? Não precisou um capítulo só para registrar o nome deles. Não precisou uma edição especial para os levitas, nem para os porteiros. Eles estavam lá no meio de todos registrados. Sabe, mas quando Deus tem que fazer eles serem conhecidos, Deus vai fazer nos acharem aonde a gente estiver. Quando Mardoqueu foi livre da guilhotina, estava escrito lá nas crônicas do povo de Susã, lá, ó, um dia tentaram invadir aqui e o homem lá ajudou, impediu que aqueles homens invadissem o reino e matassem o rei. Alguém registrou nas crônicas lá e guardou, ninguém falou mais nada, a vida seguiu, até que chegou um dia que veio aquele decreto maluco lá para todo mundo se prostrar. Você já conhece a história. E quando estava tudo pronto para aquele homem ser decapitado, alguém lá arrumando a sala lá dos pergaminhos,
acharam as crônicas, os registros, e estava escrito lá que Mardoqueu, se não fosse por Mardoqueu, o rei teria sido morto. E aquele homem de quase enforcado se tornou em alguém grande naquele reino. Deus faz tudo certo, na hora certa, da forma certa. Aqueles homens não tinham destaque, talvez como você e eu, que só queremos adorar o Senhor, só queremos servir com excelência, só queremos servir com capricho, só queremos fazer a sua obra e nada mais além disso, aleluia. Então a gente entra no Salmo para poder fechar. Esses homens importantes, adoradores, requisitados, convocados, de frente, sabe, aqueles homens que ficavam de frente, conduzindo a adoração. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Sabe, ele começa o salmo falando que o desejo dele é muito grande que está na presença do Senhor. Mas aí ele fala: quando é que eu vou ver sua face? Por que ele fala isso? Porque eu já não aguento mais viver esses altos e baixos na minha vida. Eu falo para as pessoas através de canções que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é bom. Eu louvo, eu explico para as pessoas quem é o Senhor através das canções. Mas quando eu me recolho, quando eu entro no meu a sós, eu fico tendo aquelas lembranças, eu fico me machucando por dentro e eu não consigo entender certas coisas. Eu estou sempre pronto a levar o povo para adoração, a falar para eles quem é o Senhor, mas eu estou precisando que alguém me diga quem é o Senhor. Então quando ele fala, quando eu verei sua face, sabe o que é isso? Ele estava querendo morrer, porque só vê a face do Deus vivo quem morre. Ele queria findar a sua jornada e ir para a glória, ir para a presença do Senhor, porque para ele chega, basta, já não dá mais viver, não dá mais para viver desta forma. Parece que eu sou bom, parece que eu sou forte, as pessoas me veem como alguém robusto, alguém super crente, mas quando eu fecho a porta do meu quarto, só o Senhor sabe quem sou eu, e só o Senhor sabe o que vai na minha alma. Só o Senhor sabe quem eu sou, quando tudo acaba, quando todo mundo vai embora, e quando eu entro no meu quarto. É isso que ele estava querendo dizer. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? O teu Deus aonde está? Porque as pessoas que estão de fora, elas quase sempre têm uma solução para o nosso problema, né? Elas quase sempre têm uma solução para o nosso problema, e muitas das vezes o questionamento que elas fazem não são com essas palavras, mas elas estão querendo dizer: você não é crente? Você não é crente? Por que você está passando por isso? Por que as coisas não melhoram para você? Você não é crente? Sabe, esse tipo de questionamento, esse tipo de colocação machuca, porque no fundo você sabe quem é Deus na tua vida, mas nós sempre estamos preocupados em apresentar resultado para as pessoas. A gente sempre tem que ter algo para apresentar para as pessoas, e se elas não vêem milagres, e se elas não vêem uma prosperidade, se elas não me veem como uma aquisição maior, parece que eu não sou de Deus, parece que eu estou em pecado, parece que tem alguma coisa errada com a minha vida. Esse tipo de questionamento nos machuca. E da mesma forma eles falavam, ele coloca: o teu Deus onde está? Como que você, sendo levita, sendo um adorador, escuta isso de alguém? Como escutar isso
isso de alguém. Porque esse questionamento, onde está o teu Deus? Eles querem dizer, como que você pode estar passando por esse momento difícil? Você não é aquele que louva, você não é aquele que adora, você não é aquele que faz e acontece, você não é aquele que faz muitas postagens na rede social sobre Jesus, você não é aquele que as pessoas sempre procuram quando está passando por algum momento difícil. Cadê o seu Deus que não está vendo o que você está passando? A questão é, como eu falei, a gente sempre tem que apresentar resultado para alguém, e o Senhor não quer que você e eu fiquemos apresentando resultado para ninguém. A gente precisa saber que Ele é conosco e isso basta. Isso tem que bastar o suficiente. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Não, 4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festas. Porque está abatida a minha alma? Eu lembro, ele não era a pessoa que estava junto com a multidão indo para a casa do Senhor adorar. Ele é quem conduzia a adoração. Ele é quem conduziu o povo a adorar, com instrumentos, com voz, com quebrantamento. Então ele diz como se estivesse com saudade, assim, aquele tempo que eu conduzi o povo para poder ir para a casa do Senhor, o adorar, o exaltar, era júbilo, era festa, era alegria. Sabe, muitas das vezes eu imagino ele conduzindo o povo à adoração, à celebração, mas dentro de sua alma havia um vazio absurdo. Dentro de sua alma havia algo muito, muito grande que ainda machucava ele. Com toda a jornada, com toda a experiência que ele viveu com Deus, ainda tinha algo que machucava a sua alma. Deixa eu correr aqui por causa da hora. Porque está batida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Sabe o que é isso aqui? Uma vez a pastora pregou sobre o Monte Hermon. A geografia nos ensina que no Monte Hermon havia um fenômeno muito interessante, porque lá em cima do monte, a geleira, formava-se uma geleira lá em cima. Com a troca de estação, os gelos ficavam acumulados lá em cima, lá no cume. Mas conforme a estação ia mudando e o calor vinha, o sol vinha, aquela geleira ia derretendo. E aquela geleira, conforme era muito alto, a pressão da água aumentava. Então ele fala, como eu me lembro do Monte Hermon e de tudo aquilo que era fascinante à minha vista, aquela água derretendo, aquela cachoeira descendo com força, indo ao encontro do deserto e mudando a geografia daquele lugar, transformando o que era seco em algo fértil. Eu não estou falando do Negueb, aquela minha mensagem do Negueb lá não, hein? Estou falando do Monte Hermon. Por isso que ele fala que tem saudade. Sinto abatida minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Horebe, no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O que é isso? Cachoeira. Ele fala como se uma cachoeira se formasse e passasse por cima de mim, e o que era para refrescar a minha alma, o que era para poder gerar expectativa, é como se estivesse amassando a minha vida, a minha alma.
Porque quando a gente está abatido, quando a gente está em conflito, até o que vem de bênção para a nossa vida, a gente não consegue saborear o valor real. Aquilo que vem de Deus para poder sarar a nossa alma, aquilo que vem para ser bênção, a gente joga fora o que é bênção, porque o nosso coração está triste, porque a nossa mente está oprimida, e a gente não consegue ver valor nas coisas que são boas. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Filho e Deus meu. Um diálogo com Ele mesmo, uma conversa com Ele mesmo. E talvez a história dos filhos de Corá é parecida com a tua e com a minha. Que mesmo situações acontecendo, mesmo a gente crescendo, mesmo novas experiências surgindo, a gente ainda sente-se abatido, sente-se imprensado, sente-se amassado. Mas eu quero te encorajar nessa noite, que sempre existirá um colo no nosso aba para nos receber, para nos acariciar. Eu não vou profetizar para você aqui que tudo será mil maravilhas a partir de hoje, porque isso não vai acontecer. Eu trouxe a história dos filhos de Corá para mostrar para você que até aqueles que tinham uma importância muito grande na história dos reis, no acontecer da história, tinha o seu momento de luto, tinha o seu momento de choro, tinha o seu momento de questionamento, tinha a preocupação do que vão pensar se me ver assim, o que eles vão falar sabendo que eu sou crente, como que eu vou falar para as pessoas que eu sou, como que eu vou falar que eu fui mandado embora, como que eu vou pedir uma cesta básica, como que eu vou recorrer ao empréstimo a alguém se as pessoas sabem que eu sou isso, que eu sou aquilo outro na igreja. No mundo nós passaremos por aflição, mas a diferença é que Ele é conosco. Deus é contigo. Não sinta-se menor do que ninguém quando o momento difícil chegar. Não se menospreze porque certas coisas ainda não estão acontecendo. Sabe quem era ministro de louvor junto com os filhos de Corá? Asaf, aquele que eu enviei a mensagem do Palavra de Esperança. Asaf falou que quase os pés dele escorregou por olhar para a prosperidade dos perversos. Asaf falou no Salmo 73: eu queria ser igual a eles. Sabe quem era Asaf? Ministro de louvor, adorador, referência. Mas ele fala: mas aí eu entrei no templo e tive a certeza de que as pessoas que fazem coisa errada, elas terão fim certo. E eu preciso sempre lembrar que o Senhor é bom e que suas misericórdias duram para sempre. Aleluia, aleluia. Receba essa palavra na tua alma, no nome de Jesus. Levanta a tua cabeça, seja encorajado a prosseguir,
para de ficar lamentando, para de ficar remoendo certas coisas. Sim, é digno de respeito certa dificuldade que passamos. Talvez ainda passos não foram dados por você e eu, porque ainda estamos de luto, ainda estamos com o pensamento lá atrás, ainda estamos inseguros de dar um passo mais largo, porque sofremos, porque fomos traídos. E às vezes temos medo de dar um passo de novo naquela direção, preocupados em acontecer novamente. Isso é normal, essa insegurança é normal, mas eu quero te encorajar nessa noite a entender que o Senhor é contigo. Na hora que você estiver feliz e alegre, Ele vai fazer isso tudo ser externado. Mas na hora que você estiver mal, na hora que você estiver de luto, na hora que você estiver mal, com medo, sabe, vem aquela lembrança lá de não sei quanto atrás e te dá aquela batida, te dá aquela esmurecida. Ei, para de querer ser alguém que não é condizente ao momento. Se você não está bem, se recolha. Se você não está bem, se recolha. Espera aquele momento passar. É claro que também a gente não pode maltratar as pessoas porque não estamos bem. Foi o que Asaf falou no Salmo 73. Eu fiquei bruto, irracional, porque minha mente não processava a prosperidade do perverso. Mas se você não está bem, tira o seu tempo, dá uma relaxada, dá uma segurada, espera reanimar de novo e continua seguindo. Momentos bons e ruins sempre acontecerão. Se respeite, mas sempre olhando para o Senhor, o teu Salvador. No nome de Jesus. O que aconteceu com os filhos de Coré, o que aconteceu com Asaf, pode acontecer com você e comigo. Mas o Senhor estará nos sustentando. E lá no fundo da tua alma, ninguém precisa dizer. Você não precisa receber uma mensagem no WhatsApp para poder saber que o Senhor é bom e que sua misericórdia dura para sempre. A tua alma precisa ter essa certeza. É você ser franco. Senhor, não estou bem. Senhor, como que eu levantei mal hoje? Senhor, como que eu estou abatido? Senhor, minha alma está doendo tanto. Estou com a vontade de chorar, mas nem sei qual é o motivo. Pô, Senhor, hoje eu levantei, lembrei daquela situação que aconteceu comigo lá, não sei quando. Deu uma machucada de novo, achei que tinha superado, mas parece que eu não consegui superar ainda. Me ajuda, seja franco, seja aberto com Deus, porque a tua alma precisa saber que Ele é contigo. As pessoas não têm que mandar uma mensagem para poder dizer. Será que alguém vai mandar uma revelação hoje? Ah, essa pastora mandar um zap hoje com eis que te digo. Não, a sua alma, a minha alma precisa saber que Ele é conosco e que enquanto nós ainda estivermos aqui, passaremos por situação como os filhos de Corá passaram. Foram poupados daquele evento sombrio, daquela terra engolindo as pessoas. Foram poupados por um motivo. Porque Deus tinha um propósito para cumprir na vida deles. Deus tem um propósito para cumprir na tua vida. Ei, significado de cristão não quer dizer que tem que ficar rindo todo dia e colocando a mão, bum, 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 transformando tudo em milagre. Não. Cristão significa pequenos cristos. E se ele passou por dificuldades, se ele passou pelo vale da sombra da morte, nós passaremos também, mas venceremos como ele venceu. Aleluia, amém, queridos? Receba essa palavra no nome de Jesus. Acho que falta pouquinho, a live do Instagram já vai terminar. Então que Deus possa abençoar a tua vida através dessa palavra. Seja encorajado a levantar a sua cabeça, a seguir em frente. Seja encorajado a chorar se tiver necessidade. Está complicado, está difícil. Não tem que ficar dando explicação para ninguém. Não está legal? Qual aquela canção? Eu não estou legal. Eu não estou legal. Então respeite o seu momento difícil, mas quando você estiver bem, faça essa luz radiar. Faça essa luz chegar no coração das pessoas. Mas quando você não estiver bem, se recolha.
Se tiver que ir em algum lugar, vai na sua. Para de ficar dando muita explicação para as pessoas. Porque quando você dá muita explicação para as pessoas, elas vão questionar: cadê o teu Deus? Quando você abre a boca demais e fala da sua vida, principalmente do momento difícil, elas vão perguntar assim: mas o teu Deus, você não é crente? Mas você não faz isso e isso na igreja? Já perdi a conta de quanto tempo você tem de cristão. Sabe, fala menos. Quando estiver bem, exagera, deixa todo mundo ver. Mas quando você não estiver bem, se recolha e deixa o Espírito Santo tratar a tua alma, porque vai passar como sempre passou. Nada é eterno, nada é para sempre. O que a gente vive aqui na terra vai passar, e quando passar você vai estar bem reanimado para continuar seguindo. E lembrando, o Espírito Santo sempre estará do teu lado, te ajudando, te fortalecendo, te mantendo firme na jornada. Lembra que nós falamos? O Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Assistir é estar junto, estar do lado. E na hora que a fraqueza aparecer, seja qual for a origem dela, olha para o lado, fala: Espírito Santo, está vindo, está chegando, estou pensando nisso de novo, me ajuda, me protege, esteja aqui do meu lado. Eu lembro que quando Iago era pequeno, ele falava assim: pai, entra aqui do meu lado. Ele deitava no chão do lado da minha cama. A gente só tinha um quarto só, maior comédia. 4 no quarto só, terrível. E ele pedia para poder deitar na ponta e segurar na minha mão. Deixa eu segurar na tua mão até dormir. Ele era pequenininho, segurava na minha mão até dormir. Quando ele dormia, eu soltava a mão dele devagarzinho, deixava ele continuar dormindo. É assim o Espírito Santo com você também e comigo. Na hora que o momento difícil chegar, na hora que o momento complicado chegar, na hora que aquela noite traiçoeira, como diz a canção, chegar, segura na mão do Espírito Santo e fala: Espírito Santo, me ajuda, está voltando, estou sentindo isso de novo, ou não estou sentindo mais a presença do Senhor, me ajuda, segura na minha mão. Por mais que os filhos de Coré passaram por aquilo tudo, você vai ver na descrição do Salmo que ele reconhecia o Senhor, que o Senhor era bom, que o Senhor era a misericórdia, o cuidado para com a vida deles. E por servir a Deus, não os isentou de noites sombrias. Mesmo servindo a Deus, não foram isentados de sofrer. Mesmo servindo a Deus, não deixaram de lembrar, talvez, da perda do seu pai, daquela cena terrível. Mesmo adorando ao Senhor, passaram por momentos difíceis, porque enquanto estivermos aqui na terra, passaremos pelo vale da sombra da morte. Guarda isso no teu coração, no nome de Jesus. Porque chegará um dia que nós vamos para a glória com Ele, e lá não haverá mais nada de sofrimento, de dor, de angústia, nada nos alcançará lá. Mas enquanto estamos aqui, precisamos entender que não estaremos isentos, mas o Espírito Santo estará nos ajudando, estará ao nosso ladinho, nos assistindo, nos fortalecendo. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme, levanta a tua cabeça, seja renovado em nome de Jesus. Quando as noites sombrias tentar se aproximar, e elas vêm, agarra no teu travesseiro como se você estivesse agarrando o Espírito Santo. Fala: Senhor, está vindo de novo esse pensamento, está vindo de novo essa sensação. Abraça o travesseiro assim como nunca, e imagina o Espírito Santo ali abraçado com você. Sabe aquele anjo da morte quando passou no Egito? Que ele errava os umbrais marcados pelo sangue, que quando as noites sombrias vierem e tentar assolar, e tentar tirar o teu sono, tentar te deixar triste, abraça o travesseiro, se agarra com o Senhor no seu cantinho. Ela vai passar,
Algumas noites podem até ser longas, mas elas vão passar. Elas vão findar, e quando a noite passa, um novo dia chega. A gente brincou hoje aqui de manhã. A meteorologia falou que hoje o dia seria todo de chuva. E quando eu levantei de manhã para vir para a consagração, estava aquele sol fascinante lá fora. Nem sempre vai acontecer como falam. Nem sempre vai acontecer como aconteceu com os outros. Pode até ter uma expectativa para o amanhã, mas o amanhã sempre será debaixo do controle do Senhor. Então a noite pode ser longa, pode estar anunciando chuva forte para amanhã. E anunciaram chuva forte para amanhã, você lembrou que tem um lugarzinho na tua casa lá que tem uma goteira, que a água pode entrar forte ali e causar algum problema. Aí quando fala tem chuva forte amanhã, você fica preocupado. Ei, mas o amanhã pertence ao Senhor, e Ele é poderoso para soprar essa nuvem para longe. Em vez de vir temporal, vem uma noite linda, vem um sol maravilhoso, gerando esperança no teu coração de que Ele tem o melhor para você e para mim. Amém, queridos? Receba essa palavra no nome de Jesus.